Ok, pessoal. Boa noite a todos aqui presentes. Boa noite a todos os de casa. E também os que vão assistir posteriormente no canal do YouTube da FREBEM, Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes. Hoje, dia 17 de julho de 2024, iniciamos mais uma Evangelho-terapia. E nesse momento inicial, nós vamos convidar a todos para que a gente possa elevar nossas vibrações, conectando com os nossos guias, nossos mentores espirituais, fazendo essa breve prece de harmonização, vamos dizer assim. Que a gente possa, nesse momento, pedir o auxílio da espiritualidade, que nos auxilie e nos ajude na compreensão, no discernimento, para que a gente possa não só aprender, mas colocar em prática nas nossas vidas, a cada dia, o ensinamento do nosso Mestre Jesus. E que ele continue abençoando as nossas vidas, agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Então, pessoal, nós fizemos esse convite nessa semana, estou aqui de volta para a gente continuar, vamos dizer assim, o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, e nós demos início, quando inauguramos esta casa em janeiro do ano passado, 2023, fazendo todo o estudo de forma sistemática, vamos dizer assim, do nosso Evangelho, pegando cada leitura em ordem, cronológica que lá está. E, recentemente, nós viemos recebendo convidados, para fazer palestras também, e lembrando que os temas deles são livres, temas livres. Quando eu estiver aqui, eu vou dar continuidade sempre nessa sequência, tá bom? Então, só para a gente poder se situar melhor, nós já passamos por todo esse processo aqui, desde o prefácio, a introdução, capítulo 1, onde nós falamos, trouxemos a mensagem do Cristo dizendo que eu não vim destruir a lei. No capítulo 2, onde ele disse, meu reino não é deste mundo. Capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu Pai. No capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, é tão interessante como é tão bem estruturado e como vai fazendo sentido para a gente os estudos e as leituras à medida que a gente vai lendo na ordem também. Porque você vai entendendo tudo. Chegamos no longo capítulo 5, onde nós estudamos bem-aventurados os aflitos. Ali nós iniciamos as bem-aventuranças, do Sermão do Monte. Tivemos o capítulo 6, que foi falado sobre o Cristo Consolador. E no capítulo anterior, bem-aventurados os pobres de espírito, nós voltamos para as bem-aventuranças. E nesse momento nós nos encontramos no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre bem-aventurados aqueles que têm puro coração. E essa leitura, ela está subdividida também em alguns itens, em algumas partes. Nós já também estudamos Deixai vir a minhas criancinhas. Nós tivemos a oportunidade de estar por 3 semanas falando sobre o pecado por pensamento, adultério. Na verdade, o foco foi a força do pensamento durante essas semanas. E agora nós chegamos na verdadeira pureza, mãos não lavadas. E a gente vai ver o que Cristo quis dizer com isso, nessa fala. E para isso nós vamos nesse capítulo 8, da verdadeira pureza, mãos não lavadas, se eu não me engano, os itens 8, 9 e 10. Tá? Então eu trouxe aqui o texto para a gente poder acompanhar e, à medida que a gente vai lendo, a gente vai trazendo, pontuando, fazendo algumas reflexões. Ok? Sendo assim, eis aqui o texto do item de número 8, onde diz o seguinte: Então, os escribas e fariseus que tinham vindo de Jerusalém aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: Por que vossos discípulos violam a tradição dos antigos? Pois eles não lavam as mãos quando tomam suas refeições. Então aqui Jesus foi questionado. Porque lavar as mãos antes das refeições, eu acho que hoje para todo mundo é uma questão de um hábito de higiene, Antes de lavar os alimentos, é importante que a gente lave as mãos para poder, não contaminar os alimentos nesse sentido. Só que naquela época eram tradições daquele povo e práticas religiosas. Então, eles tinham isso como uma prática religiosa.
Assim como também a gente pode verificar naquela época tinha um jejum, né, que eles faziam com uma certa regularidade. A gente vai ter também a observância do sábado, né, que é o chamado Shabat, né, Shabat, como queira, que ele começava um dia antes, na sexta-feira, ali depois do pôr do sol, e aí ele ia até a noite de sábado. E durante aproximadamente aquelas 25 horas, vamos dizer assim, que durava, né, o Shabat, era um período para eles ali de descanso, de renovação espiritual, que não podia fazer quase nada, né? Quem já leu a história sabe. Então, ele está ali como uma coisa bem forte dentro dessa, como é que se poderia dizer, dessas tradições, né, desse povo, e como um dos mandamentos centrais da lei judaica. E o que Jesus fez? Curou no sábado, né? Então, aquilo foi um choque para eles, né? Poxa, então, como é que eles poderiam aceitar o Jesus, aquele Jesus que estava indo contra as tradições, só que quando Jesus chega e diz assim, eu não vim destruir a lei, ele estava se referindo à lei divina, não à lei dos homens. Assim como muitas outras tradições religiosas criam suas próprias leis, né? Existem as leis de Deus, as leis da igreja, né? Os segmentos que as pessoas têm que fazer, aquelas coisas todas. Então, há necessidade de ser diferenciado isso. Quando Jesus chegou, ele foi, não que ele fosse contra, muito pelo contrário, Jesus, ele era judeu. Jesus, ele era nascido de uma mãe judia, né? E ele se considerava, ele era fiel, na verdade, às suas origens, né? Os seus ensinamentos, eles derivavam das leis e das tradições também judaicas. Ele frequentava o templo de Jerusalém com os seus discípulos, ali também pregava. Só que impactou, porque quando ele veio com não era bem aceito, vamos dizer assim. Por que Jesus não era bem aceito como Messias naquela situação? Há um contexto um pouco complexo nessa situação, né? Vamos dizer que era mal interpretado. Será que está muito diferente de hoje, a interpretação que muitas pessoas fazem das escrituras que nós temos, né? Então, o que eles esperavam? Eles esperavam um líder político, né? Um líder, vamos dizer assim, um certo domínio político, militar, meio até bélico, para confrontar toda aquela situação e libertar aquele povo daquele domínio que existia, né? Então, quando chega Jesus com a sua mensagem espiritual e de amor, não é esse aqui o Messias que a gente está esperando, não. Né? Então, não foi muito aceito pelo seu próprio povo. Né? Tanto é que, e isso acaba envolvendo questões teológicas, históricas e também culturais. Então, ele não foi bem entendido naquela época, como a gente sabe o que aconteceu depois, né? E a gente vai ver um pouco mais aqui sobre isso. Continuando o texto. Mas Jesus lhes respondeu: porque vós mesmos violais o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição. Pois Deus fez este mandamento: honrai vosso pai e vossa mãe. E este outro, que aquele que disser palavras injuriosas a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. E o que é que aconteceu? Mas vós outros vos dizeis. Então, o que é que eles faziam na prática? Todo aquele que tiver tido ao seu pai ou à sua mãe, toda oferenda que faço a Deus vos é útil, satisfaz a lei, ainda que depois disso não honre nem assista seu pai ou a sua mãe, e assim tornastes útil o mandamento de Deus por vossa tradição. Então, isso aqui é uma tradição, uma coisa que eles procuravam seguir, uma lei do povo judeu, que contradizia a lei divina. Aí Jesus fez esse questionamento. E aí ele encerra dizendo o seguinte: hipócritas, Isaías bem profetizou de vós quando disse: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. E é em vão que me honra me ensinando máximas e ordenações humanas. Então, o que é essa questão de você chamar o outro de hipócrita? É alguém que finge ter comportamentos corretos, santificados, onde na verdade não os tem.
Então, quando a gente vê, é sempre importante a gente contextualizar e não simplesmente apontar o dedo para eles, mas a gente trazer para a gente, para nós hoje ainda. Será que em alguns momentos da nossa vida nós também não estamos sendo hipócritas? Mas a gente vai aprofundar mais isso. Vamos conhecer um pouco mais sobre os escribas e os fariseus para a gente entender melhor. Quem eram esses escribas naquela época? Eram uma classe de estudiosos altamente respeitados, responsáveis por registrar e copiar documentos importantes, como leis, contratos, registros e histórias. Eles se dedicavam à leitura e interpretação das leis religiosas, incluindo a lei de Moisés. Então, desde sempre, o conhecimento é fonte de poder, né, de posição social, quem tem conhecimento, quem não é respeitado, né? A pessoa vê a pessoa, e aí, doutor? Né? Não é assim que as pessoas tratam, muitas vezes, chega no posto, em algum lugar, doutor, tudo bem com o senhor? Que você está num carro bacana, não sei o quê, é uma posição, você chama de doutor. E aqui eles eram considerados doutores da lei. Pessoas geralmente são bem vistas, bem respeitadas. Então, no entanto, Jesus criticou os escribas por sua hipocrisia, apontando que eles impunham fardos pesados aos outros. Quer dizer, eles faziam o quê? Eles ficavam observando toda aquela situação e, de certa forma, até punindo as pessoas, apontando que eles impunham fardos pesados aos outros, mas não cumpriam as próprias leis que ensinavam. Também se preocupavam mais com a observância da lei do que com o amor ao próximo e à justiça. Então, é mais importante, não, tem que cumprir a lei, é mais importante do que o amar o próximo. Se sobrepunha, né? Então, vamos seguindo adiante. E os fariseus? Já os fariseus eram um grupo religioso dentro do judaísmo, que se dedicavam à observância estrita das leis e tradições religiosas. Quem já assistiu esses filmes, essas séries que passam sobre Jesus, atualmente são aquele Closer, né? Closer. É bem interessante, eles mostram detalhes sobre essas questões, é bem interessante. Então, o que era o judaísmo? Quem era esse povo, os fariseus, dentro desse grupo? O judaísmo é uma daquelas religiões já monoteístas, né? Apesar dela ser bem antiga, hoje ela está em pouco número na nossa sociedade. Mas os textos sagrados que eles utilizavam, a Bíblia dos Hebreus, acho que quase todo mundo sabe, é a Torá, que ali constam o Pentateuco, né? Pentateuco mosaico chamado, que são os 5 primeiros livros do Velho Testamento, que é a Gênesis, o Êxodo, Números, Levítico e o Deuteronômio. Então, é interessante, por que aí está nessa época? Jesus não fazia parte, nós somos cristãos, não é assim? Porque nós seguimos o Cristo. Nessa época, o Cristo não fazia parte desse processo, porque ele chegou, a história passou a ser escrita depois de Cristo, né? Então, a crença central do judaísmo é a adoração a Yahvé, Deus único e eterno. E eles previam que viria, assim, né, esse profeta, essa pessoa, mas não reconheceram Jesus como tal. E a gente vai entender mais por quê. Eles eram conhecidos por sua devoção à lei, por sua adesão a tradições e práticas ritualísticas. No entanto, Jesus os criticou por sua hipocrisia e vaidade, apontando que eles se preocupavam mais com a aparência de piedade do que a verdadeira justiça. Aqui foi um pouco redundante. Continuando, Jesus também os acusou de impor fardos pesados aos outros, negligenciar questões mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fé. E aqui os fariseus eram conhecidos por sua adesão estrita às práticas exteriores de culto e das cerimônias, mas não ocultavam costumes dissolutos de sua ânsia de dominação. Então, aquela história, quem tem o poder, muitas vezes utiliza-se disso para poder dominar e comandar as massas, as outras pessoas. Jesus buscava desmascarar a falsidade e a superficialidade de sua religiosidade, denunciando a falta de virtude e a ostentação de suas práticas religiosas. Para finalizar,
a postura de Jesus em relação aos fariseus e a busca por uma religiosidade autêntica. Então, Jesus batia de frente, porque o que adianta você lavar as mãos antes das refeições e não seguir aquilo que pede nosso mestre? Deus deixou para a gente, as verdadeiras leis. O que seria essa religiosidade autêntica e verdadeira? Nós todos precisamos saber para a gente seguir hoje. É importante, mais uma vez, repetindo aqui, que a gente não está aqui julgando os fariseus, os escribas, né? Quem sabe nós não estivemos lá, né? Como a gente sempre diz, eu estava lá jogando pedra na cruz, né? E a gente vê essa questão da reencarnação, e é muito possível que nós estivéssemos por lá também, né? Do outro lado. Mas, assim, para a gente trazendo para essa questão de hoje, a gente perceber a forma como a gente está agindo na nossa vida hoje com a nossa religiosidade, né? Qual é a nossa intenção? Onde é que a gente coloca essa força, né? Então, é interessante a gente reforçar aqui, quando Isaías profetizou que esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. E é em vão que me honram ensinando máximas e condenações humanas. Então, são essas leis que o homem criou. Voltando aqui para o texto, o que ele diz? Depois, tendo chamado o povo, ele lhe diz: escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que lameia o homem, mas o que sai da boca do homem. E o que sai da boca parte do coração. E é o que torna o homem impuro, porque é do coração que partem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Estão aí as coisas que tornam o homem impuro, mas comer sem ter lavado as mãos não é o que torna o homem impuro, nesse sentido. E hoje nós temos esse entendimento, como eu trouxe no início, é uma questão de higiene. E aí, quando a gente fala aqui sobre essa questão de tudo isso vai partindo, quando ele fala que aqueles que têm puro coração, ele remonta aquilo que nós estudamos há algumas semanas atrás. Porque é do coração que partem os maus pensamentos. É ali onde é a origem, a gênese de tudo. E o que foi que nós vimos quando nós tratamos sobre isso? Vamos só relembrar rapidamente isso. O pensamento, ele pode, na verdade, ele é um atributo do espírito. Não é simplesmente do nosso cérebro que aqui está. Outra coisa, o pensamento, ele pode ser o quê? Positivo e negativo. E isso pode fazer com que a gente atraia para a gente coisas equivalentes e pessoas também. O que é que a gente está atraindo? Ah, só aparecem pessoas perto de mim, problemáticas, não sei o quê. O que é que você está atraindo essas pessoas? Você tem uma missão de ajudá-las ou é a maneira como você está vibrando? Ah, aquela coisa como se fala às vezes, já fui assaltado 3 vezes. O que é que você vive pensando? Você vive condenando, assistindo muito programa de televisão, onde você diz que as pessoas merecem, aqueles bandidos merecem ser mortos, aquela coisa toda? Então, olha o que é que você está emitindo, pensamento. Então, ele reverbera. Então, a gente atrai, a gente repulsa pessoas, situações, etc. Nós vimos também que os maus pensamentos, além de ele tornar, né, o homem, nós, impuros, ele também traz distúrbios de comportamento psicológico, tóxicos, somatizando doenças. Então, é daqui que parte tudo. É esse cuidado que a gente tem que ter. De onde é que ele está saindo. Vimos que pensar bem ou mal é resultado de treinamento que se transforma em hábito. Isso também foi visto nas semanas anteriores. Toda vez que ocorrer um pensamento, vamos dizer assim, servil, doentio, perverso, malicioso, injusto, de imediato buscar substituí-lo por um pensamento contrário a esse, de amor, de perdão, de empatia. Então, é importante que a gente fale sobre isso, sobre a necessidade do pensamento também, como foi finalizado, de gratidão. É sempre bom lembrar de agradecer sobre tudo, inclusive as dificuldades. Isso vai fazendo com que a gente vá sintonizando. Então, vai abrangendo isso, os sentimentos
que dignificam os seres humanos e tornam merecedores de verdade dessa felicidade, se distanciando dessas coisas que nos afastam de Deus. E aí, voltando aqui para a história, então seus discípulos, aproximando-se dele, disseram-lhe: sabeis que os fariseus, tendo ouvido o que acabais de dizer, disso se escandalizaram. Mas eles lhes responderam: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz o outro, ambos caem no fosso. Aqui termina esse item, está lá em São Mateus, capítulo 15, versículo de 1 a 20. Então, Jesus aqui, ele enfatiza, ele traz para a gente aqui a necessidade de nós conhecermos essas leis. Conhecermos as leis de Deus, sempre voltadas para as questões do espírito, né? Nunca da matéria. Apesar de estarmos no mundo material, temos essa necessidade. Ele até fala para a gente não servir a Deus e a Mamon, que o rico não vai entrar no reino dos céus. Então, ele pontua alguns pontos que precisam ser também entendidos. Mas ele sempre fala voltado para a questão espiritual. Então, existem muitas e muitas interpretações à maneira dos homens, e leis, e tantas religiões que são criadas e trazidas, né, para poder conduzir os homens de alguma forma. Então, por isso nós devemos refletir melhor sobre os ensinamentos e não entregar nossas vidas, vamos dizer assim, nas mãos de alguns líderes religiosos, seja de qual segmento for. Porque muitas vezes eles dizem: eu sou aqui o representante de Deus aqui na Terra. E quem é não diz eu sou. E o que está sendo ensinado? Seja aqui, seja onde for. Por isso que aqui a gente procura fazer com que as pessoas busquem, estudem mais, exatamente para saber discernir o que é o certo e o que é errado. Porque muitas vezes, inclusive essa questão da hipocrisia, quem assistiu ou quem leu o livro Os Mensageiros, a gente vê, o filme foi lançado recentemente, que a pessoa está ali pregando, tal, falando lá na casa espírita e tratando o filho de maneira rude, grosseira, né? Mas o que aconteceu? Você fala lá tão bonito e aqui trata as pessoas diferentes. Isso pode acontecer com qualquer um de nós, onde nós estamos. Então é importante que a gente saiba discernir, né? E outra coisa, quando a gente fala que a gente vai... Como é que a gente reconhece? Como é que é fácil a gente entender isso? Reconhece as árvores, né, pelo fruto que a gente reconhece. Então eu trouxe aqui esse trecho, ó, reconhece-se a árvore pelos seus frutos. Uma boa árvore não pode dar maus frutos, e uma árvore má não pode dar bons frutos. Ou seja, os verdadeiros cristãos se diferenciam pelos seus atos. Não é a bandeira que ele levanta, e sim as suas atitudes, o bom coração, aquilo que vem do pensamento, que ele é executado. Então, não são pelas palavras, nem pelas promessas ostensivas que caracterizam as pessoas de bem, mas sim suas obras em favor do bem comum, sustentadas por valores exclusivamente morais. Então, as pessoas não seguem em busca de coisa oferecendo graça, que você vai ter resultados. Jesus prometeu a riqueza para todo mundo, então venha para cá. Poxa vida, é um desvirtuamento que acontece, se você não estiver atento, você segue por esses caminhos. Né? Nós não temos motivos nenhum aqui para estar atraindo milhares de pessoas para a casa espírita, a não ser para que se transformem em pessoas melhores. Nós não recebemos dízimo aqui. É uma coisa espontânea, as pessoas que participam são, né, têm os seus trabalhos, seguem suas vidas profissionais e vêm para poder colaborar de alguma forma. E se de alguma forma a gente traz alguma mensagem que não está de acordo, que estejam também cientes de que vão buscar esse estudo para poder discernir aquilo que está sendo dito, né? Então, é muito importante que a gente não reconheça pessoas, não idolatre pessoas, porque o nosso mestre é Jesus. É simplesmente direcionando para a mensagem dele. E essa fé, como é que a gente desenvolve essa fé? Ontem, hoje, amanhã? Kardec disse o seguinte: fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão
em todas as épocas da humanidade. Então, tem muitas pessoas que falam, que condenam, porque ouviram o outro falar. Não, o padre, ou fulano, ou ciclano disse isso, e eu acredito fielmente. Eu procurei ter um discernimento, saber se realmente é, ou então o próprio palestrante espírita falou determinada coisa, eu acredito. Por que você acredita em reencarnação? Faz sentido? Ou porque estão dizendo que existe? No meu caso, eu não acredito em reencarnação. Eu sei que existe a reencarnação. Além de ser fatos, de estudar, a gente participa de reuniões onde a coisa toda faz sentido. Há muito tempo já, mais de 15 anos. Então, não é questão mais de crença, eu acredito, mas hoje eu sei. No início, eu comecei acreditando. Porque os livros, quando a gente vai lendo, as coisas vão fazendo sentido. A lei, a justiça divina, na verdade, eu não consigo encontrar uma outra explicação da justiça divina se não for através da reencarnação. Como foi dito a Nicodemos. Como é que eu posso ver o reino de Deus? Você só pode ver o reino de Deus se nascer de novo. Mas como assim eu posso entrar, virar criança, nascer do Espírito? Mas aí fica a critério de cada um fazer a sua interpretação sobre isso. Muitos dizem que no concílio, não me lembro agora se de Constantinopla, de 553, que aconteceu na igreja, o imperador Justiniano, ele retirou a parte da reencarnação, porque a esposa dele fazia tanta coisa, né? E como era comum aquela história da reencarnação, você vai pagar na próxima vida, na próxima. Não, então vamos tirar esse negócio de reencarnação daí, né? Para quem acha que tirando não vai reencarnar mais, né? Então tem essa história. Não sei se é verídica, mas muitos já ouvi falando sobre isso também. Mas os concílios eram determinadas durante muito tempo, concílio de Nicéia, Constantinopla, entre outras coisas, e coisas eram decididas ali e passavam a ser seguidas, como tantas existem as leis que acontecem até hoje, leis da igreja, que muitas são boas para a pessoa seguir, mas existem as leis divinas e existem as leis da igreja. Proibições, entre outras coisas, que se pegam, até porque nós temos muita imaturidade, vamos dizer assim, psicológica e espiritual. Então, o que é dito para que a gente tenha esse discernimento, para que a gente tenha essa razão, assim como Kardec foi conceituado? Foi dito o seguinte, eu tirei lá do site Luz do Espiritismo, essa imagem, e diz o seguinte: espíritas, amai-vos. Eis aí o primeiro mandamento, ensinamento, né? Instruí-vos. Eis o segundo, Espírito de verdade, o Evangelho segundo o Espiritismo. Para nós que somos espíritas, nós sabemos que o Espírito de verdade, ele é o próprio Jesus, que traz esse conceito para a gente. Será que não está diretamente relacionado a tudo isso que ele vinha falando antes? Porque ele traz aqui o amor. Eu não vim destruir a lei do amor e da caridade. E ele pede em seguida, como um ensinamento seguinte, para que a gente se instrua, para que a gente conheça, para que a gente se aprofunde cada vez mais, para que facilite. Então, nós temos hoje um manancial tão grande, uma literatura extensa, uma quantidade de conteúdos na internet hoje de boa qualidade, de palestras, do tema que você estiver necessitando, quiser ouvir, você vai e busca. O Evangelho, que é o nosso livro de cabeceira, para que a gente possa ter esse discernimento. Inclusive, é muito difícil você, quem trabalha na espiritualidade, com reuniões mediúnicas, e nos textos falam sobre os falsos profetas encarnados e os falsos profetas da erradicidade, porque aqueles que enganam aqui, do outro lado, continuam enganando. Quando ele fala que são cegos guiando cegos, isso acontece também do outro lado. Quantas vezes eles chegam querendo dizer, se passar por espíritos de luz, bondosos, para trazer mensagens, enganar, para atrapalhar as reuniões? E como é que a gente faz para discernir isso? A árvore boa traz bons frutos.
Então, você vai identificando. Teve uma determinada reunião que eu discuti com um pseudo-mentor da casa. Eu disse, não, esse cara não é mentor, não. Você me desculpe, mas dá licença. Não fazia sentido nenhum um espírito de luz ficasse metendo nas conversas que a gente estava falando e querendo atrapalhar a nossa reunião. Que era uma reunião entre pessoas encarnadas. E, de repente, um se manifestou e quis se meter. Então, ficou muito claro que não era o espírito de luz ali. Né? E aí, a gente precisa estar muito atento a essas questões, porque até o próprio Chico Xavier, como Emmanuel disse, né, deixou-se ser enganado. Imagina nós, né? Se a gente não estiver atento. Então, a gente precisa estar bem instruído, né, para a gente poder seguir o melhor caminho sempre. Continuando aqui no texto, todas as verdades são encontradas aonde? No cristianismo. Os erros que nele criaram raiz são de origem humana. E eis que, além do túmulo, em que acreditáveis o nada, vozes vêm clamar-vos. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede vencedores da impiedade. Segue o Espírito de Verdade falando sobre isso. Então, essa impiedade é a gente vencer essa falta de respeito que muitas vezes nós temos com Deus, com a religiosidade, chegando até a negação da bondade. Por que Deus faz isso comigo? Deus é injusto, não mereço isso. São determinadas situações ou falas que muitas vezes a gente se pega criticando a bondade divina. Então, Kardec também ele era conhecido como o bom senso encarnado, para quem lembra disso. E ele nos mostra ali a importância do amor, do conhecimento da nossa jornada espiritual, como a gente já viu agora há pouco, que ele dizia de fé, a fé raciocinada, a chamada fé raciocinada, que ela é diferente, vamos dizer assim, da crença cega, aquela história do cego guiando cegos, né? A fé raciocinada, ela busca ali um equilíbrio entre o sentimento espiritual e o pensamento crítico. Quem nunca fez questionamentos? Nossa, eu já falei isso algumas vezes aqui, vou repetir. Eu comecei com 4 anos nas cadeirinhas do catecismo. E foi uma grande escola para mim. Até onde fui, fiz primeira comunhão e tudo, aprendi muita coisa. Só que surgiram muitos questionamentos. Não tem aquele aluno curioso? Por que isso? Por que aquilo? Por que o céu? Por que morre e vai para o inferno? Coisas que a gente vai se perguntando. Então, isso faz parte da gente, essa inquietação. Muitas vezes a gente se acomoda. Não, tá bom aqui, o que ele está dizendo tá bom, basta que eu vá, que eu estou salvo, eu só preciso pertencer a uma determinada religião, ir sempre aos cultos, ou às missas, ou às palestras, e aí está tudo certo, eu já estou fazendo a minha parte. Será que isso é o suficiente? Ou a gente precisa dar um pouco mais? Isso é uma zona de conforto. É muito fácil. Se fosse realmente só isso, seria muito fácil. Participar, ir dos domingos, dobrar os joelhos, me confessar, ir e tal, fazer aquilo. Só que existe o bom combate. E o bom combate é entre eu e eu mesmo. Tudo que eu aprendi, que eu absorvi desses conhecimentos espirituais que a gente vai ver durante a vida, seja qual religião for, eu preciso trabalhar ele em mim. E muitas vezes a gente só aprende para aplicar nos outros, para condenar os outros, para apontar o dedo, como a gente estava aqui falando, para não julgar os escribas e os fariseus. Eles estavam naquele momento, naquela situação. Para eles, aquilo era o certo. Mas Jesus veio para mostrar que isso tudo era diferente. Então, a gente precisa, né, se basear mais em fatos, testemunhos, argumentações, protegendo a gente do fanatismo. É muito importante que a gente, quando a gente respeita os outros, inclusive, a gente se liberta dessa questão do fanatismo, de dizer que eu sou o dono da verdade, pegar aquela frase do Cristo, conheceis a verdade e a verdade vos libertará.
Ela serve para tudo, para qualquer religião, porque a minha verdade é essa, então Jesus disse isso, é aqui que é o certo. E o que é o certo? É a gente estar de acordo, de bem com a nossa própria consciência, com essa fé raciocinada, que está sempre aberta ao diálogo, à atualização, evitando dogmas e pontos escuros. Que tudo seja mais claro para a gente. Então, enquanto ele falava, um fariseu lhe pediu que jantasse em sua casa, e Jesus, para lá dirigindo, se colocou à mesa. O fariseu começou então a dizer para si mesmo: por que não lavou as mãos antes de jantar? Mas o Senhor lhe disse: vós outros fariseus tendes grande cuidado em limpar o exterior do copo e do prato, mas o interior dos vossos corações está cheio de rapina e iniquidades. Insensatos que sois. Aquele que fez o exterior, não fez também o interior? E aí eu acho interessante que continua aquela fase, eu até gosto mais do que essa, que ele fala: ai de vós, quando ele fala, as escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora parecem belos aos olhos, mas que por dentro estão cheios de toda sorte de podridão. Não é um túmulo, não é assim? O pessoal vai, pinta, deixa todo bonitinho por dentro, por fora, mas por dentro está podre, né? Então, assim, pareceis justos aos olhos de todos os homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidades. Jesus reafirma mais uma vez essa questão. E isso é para nós, isso é para a gente, para que nós não sejamos hoje hipócritas. Já o item 10, caminhando aqui para nós encerrarmos nossa fala, ele diz o seguinte: judeus haviam negligenciado os verdadeiros mandamentos de Deus, para se apegarem à prática dos regulamentos estabelecidos pelos homens, e dos quais os observadores rígidos faziam casos de consciência. O fundo, muito simples, acabara por desaparecer sobre a complicação da forma. Como era mais fácil observar os hábitos exteriores do que se reformar moralmente, lavar as mãos do que limpar o seu coração, os homens se iludiram e se acreditaram quites para com Deus, porque se conformavam com essas práticas, permanecendo como eram, porque se lhes ensinava que Deus não pedia mais do que isso, por isso o profeta disse: é em vão que este povo me honra com os lábios, ensinando máximas e ordenações humanas. Que eu acabei de falar. A pessoa já se acha que está tudo certo, está tudo kit, porque eu estou seguindo essa lei. Essa lei é de Deus? Está de acordo? Então, volto a perguntar: será que hoje nós ainda não agimos como os fariseus? É uma coisa que a gente deve fazer uma autorreflexão, observando os atos exteriores das outras pessoas, esquecendo de observar aquilo que passa no nosso pensamento, que vai para o coração, que se exterioriza, né, tornando tal qual aqueles que nós os condenamos. Não é como o espelho que a gente vê as pessoas. Será que por assistir palestras todas as semanas, ajudarmos na sopa, participarmos de trabalhos voluntários, sociais, dobrar os joelhos nas orações, pagar penitência, se benzer, pagar dízimo, né, estar sempre com a Bíblia embaixo do braço, jejuar, né, ser instrumento da espiritualidade nos trabalhos de desobsessão também? Será que tudo isso já nos torna homens de bem? Ou mesmo salvos, como queira dizer? Quando nós chegarmos na leitura do homem de bem, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Estamos muito distantes ainda disso. Então, essa é a principal mensagem de hoje que eu diria. E tem mais. Quando acontece isso, o que é que Jesus fala? Eu costumo repetir também essa frase aqui. Deixai ali mesmo, diante do altar, a tua oferenda, e primeiro volta e vai reconciliar com teu irmão. Depois você volta e traz a tua oferta. Será que nós não temos ninguém que a gente precisa se acertar, se reconciliar? Tem um sentimento que não é muito bom para determinada pessoa. Será que se nós partíssemos hoje, a nossa consciência iria tranquila?
É sobre isso que a gente deve colocar nossas forças, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, reconciliar com vossos adversários enquanto estás encaminhada. Essa é uma das principais coisas que nós temos que fazer aqui. E eles estão muito próximos de nós, muito próximos, dentro da nossa casa. E eu diria até dentro da nossa casa mental, porque a gente precisa se perdoar. Nós carregamos tanto peso, tanta culpa. A gente vê isso nos atendimentos aqui. Tanta coisa que a gente carrega, coisas que a gente, no inconsciente, eu nem, não tenho isso, não. Todo mundo carrega. É preciso se libertar desse peso, da gente se tornar mais leve, para que a nossa existência não seja esse fardo pesado, seja sempre mais simples. Então, ocorreu o mesmo com a doutrina moral do Cristo, que acabou por ser colocada em segundo plano, o que fez muitos cristãos crerem, a exemplo dos antigos judeus, sua salvação mais assegurada pelas práticas exteriores do que pela moral. É a essas adições feitas pelos homens à lei de Deus que Jesus fez alusão quando disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Então, tem muitas coisas que são mal interpretadas. Né? E a gente, quando vai, a gente vê tantas interpretações hoje da Bíblia, tantas Bíblias diferentes também, são mais de 50 na língua portuguesa, fora as traduções que foram feitas anteriores, que já foram perdendo a sua originalidade. Eu vi uma vez, eu já comentei isso em outra oportunidade, não me lembro bem se foi o Severino Celestino, que ele é um tradutor das escrituras, né? Ele, hebraico, latim, eles estudam isso, o próprio Haroldo Dutra Dias, e tem só uma frase que destacou que me chamou muita atenção, que muda o sentido, né? Quem não conhece a seguinte frase, o Senhor é meu pastor, eu acho que todo mundo completou, e nada me faltará. Não é isso? Todo mundo conhece essa fala. Só que quando ele diz que a tradução fiel a esse texto é o Senhor é meu pastor e não me faltará. Ele usa a palavra, claro que eu não vou saber pronunciar aqui, mas vejam como isso muda o sentido. Porque quando a gente fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, para a gente está logo uma ideia de nada, posses. Não vai me faltar dinheiro, não vai me faltar, pode ser amor também, não vai me faltar nada. E quando a gente fala essa frase de outra forma, o Senhor é meu pastor e não me faltará. Ele não vai faltar comigo, desde que eu esteja em comunhão com ele. Então muda o sentido, a gente vê um. Então, tanta coisa que tem, tantas coisas, pessoas que se utilizam de textos bíblicos para poder se dar bem, para poder levar vantagem sobre outras pessoas, para poder trair, para poder fazer tudo que vocês imaginarem, a gente vê muitas vezes as reportagens. É claro que eu não estou julgando e generalizando, mas muitas pessoas, a gente está se dirigindo aqui à questão dos falsos profetas, dessas pessoas que se utilizam de forma errada. E a gente precisa estar atento para não cair nessas pegadinhas. Então, seguindo o texto, o objetivo da religião é o quê? Conduzir o homem até Deus. Ora, o homem não chega a Deus senão quando está perfeito. Portanto, toda religião que não torna o homem melhor não atinge o seu objetivo. Aquela sobre o qual se crê pode apoiar para fazer o mal, ou é falsa ou falseada em seu princípio. Tal é o resultado de todas aquelas em que a forma se impõe sobre o fundo. Então, vamos dizer que, mesmo seguindo, sendo hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, nós não chegaremos ao final dessa existência perfeitos, como está dizendo aqui, na leitura. Né? O homem não chega a Deus senão quando está perfeito. Nós entendemos nesse processo evolutivo que é praticamente possível, dentro de uma existência, nós chegarmos a essa perfeição, independente da sua crença. Né? Por isso que existe muito aquela coisa, nossa, esse medo que é criado, nossa, eu vou para o inferno, vou para o céu.
E às vezes a gente esquece de alguns ensinamentos do Cristo, quando ele diz que nenhuma das minhas ovelhas se perderá, nenhuma das ovelhas do meu rebanho, se não nessa, na outra. Então nós estamos na caminhada. Aqui onde saber sobre reencarnação pode não nos tornar melhores, mas nos torna mais conscientes de onde nós estamos e onde nós podemos e deveremos e vamos chegar, né? Nos faz entender, como eu já falei antes, sobre a questão da misericórdia divina. Então, o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, como queiram chamar, ele é reconhecido pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Não é o perfeito ainda. E nós entendemos que estamos nesse processo. Então, enquanto alguns se contentam com alguns horizontes mais limitados, o verdadeiro espírito ele busca constantemente o melhor e se esforça para se desligar de tudo que é inferior. Porque a palavra é essa, esforço. E é um esforço hercúleo, porque é o bom combate, é a luta contra nós mesmos, é o autoconhecimento, é a reforma íntima. É tudo aquilo que vem sendo colocado semana após semana, que todos os palestrantes trazem com essa perspectiva. Então, para a gente poder finalizar, a crença na eficácia dos sinais exteriores é nula. Se não impede que se cometam homicídios, adultérios, espoliações, calúnias, e de fazer o mal ao próximo, o que quer que seja, ela faz supersticiosos, hipócritas e fanáticos. Não faz homens de bem. Então, estejamos atentos. E ele finaliza com essa frase: não basta, pois, ter a aparência de pureza. É preciso, antes de tudo, ter pureza de coração. Então, nós sabemos que nós nos enfeitamos, né, para parecer melhores para a sociedade. Eu não vim para cá para estar junto com vocês da maneira como eu estava agora no finalzinho da tarde. Eu fui, tomei um banho, me arrumei, coloquei perfume, pintei meu cabelo, me ajeitei todo para estar aqui numa aparência mais legal para vocês. Isso não demonstra o que tem dentro de mim. E muitas vezes é dessa forma que a gente se mostra para a sociedade. Ninguém gosta muito de sair para os locais, principalmente para as festas, né? Para aparecer largado. A gente quer estar bem. Muitas vezes a gente até demonstra estar bem para as pessoas, só que a gente está um lixo por dentro, não está nada legal. Não estou bem. Mas eu preciso trabalhar, não para que eu vá andar largado, mas que eu esteja bem por fora e por dentro também. Que eu chegue nos locais que as pessoas elas ficam felizes com a minha chegada e, de certa forma, até tristes com a minha partida. Porque muitas vezes é ao contrário, né? Graças a Deus que isso aí foi embora, né? Tá aqui umas vassouras aqui de trás da porta para essa pessoa ir embora. Porque chega, começa a abrir a boca, fica com sono. É assim, né? Mais ou menos assim. Você está conversando, quer se livrar logo da pessoa. Então, que nós sejamos essas pessoas que as pessoas gostem de estar conosco. De verdade, verdadeiras, não pela falsidade. Então, tem algumas práticas aqui, coisas que a gente pode fazer para que a gente possa desenvolver. Eu trouxe aqui para a gente poder finalizar. Praticar empatia. Ouvir. Por que a gente tem dois ouvidos e uma boca? Que a gente deve ouvir mais do que falar. Entender o outro, ouvir as necessidades. A gente escuta a pessoa, a gente já vai logo criticando. Não. Aquela história que nós temos aqui no Ceará do coxinha, né? Já vai logo falando pelas costas da pessoa, não tem jeito. Faz parte. Né? Sai criticando a pessoa. A gente fazer uma meditação, uma reflexão ajuda a gente a se tornar pessoas mais leves, mais tranquilas, não reagir logo em seguida quando a gente é, né, provocado, ter ações altruístas, coisas que possam ajudar as pessoas, esquecendo-se da gente. A gente vê, passa, coisas simples às vezes, você passa, vê uma pedra levantada, eu desviei, tá bom. E o outro que vem atrás? Poxa, se eu vi, eu paro aqui, vou tirar essa pedra do caminho, para outra pessoa não tropeçar e cair. A pessoa está empurrando o carro, você às vezes ignora, sai do carro, vai ajudar a pessoa. Não porque a gente vai precisar amanhã,
mas porque é bom ajudar, né? Ser autêntica com as pessoas, ser verdadeira com os outros e consigo mesmo, né? É importante, mantendo essa integridade do coração. E para finalizar, eu acho que finalizando sempre com a gratidão, né? A gente ser grato sempre, não exigir que os outros sejam gratos com a gente fazer bem pelo bem, né? Fulano é tão ingrato, a gente faz coisa por ele, nem reconhece as coisas que a gente faz. A gente sente isso ainda de vez em quando, né? Quando a gente vê a ingratidão. Mas que a gente seja grato por tudo, pelo aprendizado, pela vida. E assim a gente vai ter esse coração mais puro e mais leve. Tá certo? Essa é a mensagem que a gente tinha para hoje. Gostaria de, antes da gente partir aqui para a nossa dinâmica, né? E de encerrar a gravação, só um momentinho ainda, divulgar aqui as próximas 2 palestras, né? Semana que vem nós teremos aqui uma debutante conosco, a dona Joelma Lima, que vai falar sobre as instruções dos espíritos, o bem e o mal sofrer. E na última quarta-feira do mês, a última Evangelioterapia, nosso amigo Rubens Almeida, que já é nosso parceiro, todas as últimas quartas-feiras do mês, se assim Deus permitir, estará conosco, falando sobre a caridade segundo Paulo de Tarso. Então, todos estão convidados a participar conosco, fazer parte desse tratamento. Lembrando que essas palestras já estão sendo agora divulgadas, não é ao vivo ainda, porque nós não temos a quantidade de inscritos. Então, eu convido todos vocês para que se inscrevam no nosso canal, é gratuito, não paga nada. Curtam lá os vídeos que estão sendo postados das palestras, né? Ative o sininho para avisar quando uma nova palestra for colocada lá. Né? E fazendo isso, vocês ajudam o canal da FREBEM, da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, crescer e se desenvolver, para que a gente possa alcançar mais corações, tá bom? Uma boa noite a todos e gratidão.